Primeiramente, oi, eu sou a Sereia, prazer, se a gente ainda não se conhece. E segundamente, eu tô com um problemão. E esse problemão tá atrás de mim. Não é o gato, é a parede, beleza? E se você não reconhece que essas páginas vêm desse livro aqui, por favor, me permita alugar um triplex na tua cabeça que nesse livro tá alugando na minha. É o seguinte, se você já sabe, você sabe. Se você não sabe, permita-me explicar. Eu ganhei esse livro de Natal. Esse livro é um problema, é uma maldição que entra na vida de qualquer um que decide ler ele. Ele é um livro enigma, beleza? Ele foi escrito em 1930, 1934, alguma coisa assim, simplesmente pelo cara que inventou a palavra cruzada. O grande rolê dele é que ele é um murder mystery, né? Ele é um livro de mistério, meio Agatha Christie das ideias. E você tem que descobrir as 6 vítimas e os 6 assassinos da história. E como se isso não fosse trabalho suficiente, como se não fosse difícil o suficiente. Ele tem 100 páginas e elas estão completamente fora da ordem. Bacana! Então a gente tem que colocar essas páginas em ordem. Só que só tem um porém, né? O porém é que você pega e fala... Tá, né? Semana que vem eu posto vídeo falando a solução pra todo mundo. Não, gente, não. Esse livro foi escrito em 1930 e desde então só 3 pessoas conseguiram resolver ele. Não tem a solução nele, beleza? Você tem que mandar uma cartinha pra editora. Você tem que mandar essa cartinha, essa folha de resposta preenchida pra editora. E aí eles vão te falar se você acertou ou não. Na verdade, eles vão falar se você acertar, né? Se você não acertou, você vai ficar no vácuo pra sempre. Vocês entendem que, tipo assim, desde que existe a internet, só uma pessoa conseguiu resolver esse enigma? Vocês estão entendendo? Mas enfim, eu e Paranoias falaram que eu vou conseguir, entendeu? Eu comecei a ler esse livro faz o quê? Eu comecei a levar ele a sério faz uns 3 dias. E eu me encontrei querendo conversar com alguém sobre isso. Então é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Porque eu tenho esperança de que você aqui desse outro lado da tela esteja, por favor, lendo esse livro. Pra que a gente possa trocar umas ideias, beleza? Porque vamos aproveitar que a gente pode, né? Ninguém disse que não podia. Eu imagino que, como a maioria das pessoas, eu tenha começado pela página 1, 2, 3 e por aí vai. Até que eu me dei conta, né, que, gente, não tá na ordem, não tem por que fazer isso. E aí eu tava me deparando com umas páginas muito difíceis. Gente, esse livro, não basta ele estar fora da ordem, ele tem uma linguagem que não é a mais fácil do mundo. Então a gente tem que ficar pesquisando o que as coisas significam, sabe? Então eu decidi começar pelo aquilo que ia me dar mais satisfação e motivação pra continuar lendo isso. Então eu fui pelo mais fácil. Se você tá lendo esse livro, provavelmente você já resolveu isso, então não é nenhum spoiler. Até porque não existe spoiler nesse livro, né? Senão todo mundo saberia a resposta e ninguém sabe de nada. Existem algumas páginas nesse livro que elas são assim, tá vendo? Tem umas páginas que elas terminam com poemas e tem outras páginas que começam com poemas. E aí eu já fiquei, pronto, simples. Nós sabemos que essas páginas se complementam de certa forma. Então, eu destaquei do livro todas as páginas que tinham poemas. E eu fui pela lógica, porque dava pra dar uma olhada. Mas se tu jogar no Google também, pra confirmar, você consegue achar esses poemas, porque são todos poemas que realmente existem, não foram escritos pelo autor. E aí você coloca na ordem. Então, pelo menos, a gente já sabe. Outra coisa é que, depois de folhear por tudo, eu descobri 4 páginas que elas começam com letra minúscula e que terminam sem pontuação. Então, elas também são páginas que se complementam. Eu também vou deixar aqui embaixo o meu palpite sobre a ordem delas, ok? São só 4 páginas, então, olha só, parabéns, a gente fez 1% de avanço desse livro. Yes! Depois de fazer esse rolê, eu fiquei, pra onde eu vou, né? Pra onde eu vou, o que eu faço agora? E aí eu comecei, de novo, a só folhear. Eu dei uma lida só por cima no livro todo, só pra ter uma noção. E aí eu comecei a folhear e encontrar todas as páginas que falavam em nomes de plantas, nomes científicos de plantas, porque tem até um bocado, assim. Eu achava que tinha mais, na verdade, quando eu tive essa ideia, mas não tem tanto. E aí eu comecei a marcar todas as páginas que falavam sobre plantas. Aqui elas têm uma tabzinha verde, ai, que fofa. E nisso eu já descobri algumas coisas, eu acho, pelo menos, né? Mas
Vamos lá, vamos por partes. A grande verdade é que eu tô fazendo esse vídeo todo só porque eu quero falar sobre a página 21. Porque no momento que eu comecei a estudar essa página, eu tive muita certeza. Fiquei, sem meme, mais de hora estudando essa página. E eu cheguei numa conclusão que eu olhei e fiquei assim, tipo, véi, nossa, easy, descobri um negócio, entendeu? E eu, como uma grande curiosa que sou, eu fui acompanhar vídeos de outras pessoas que estavam falando sobre, ok? Eu vou deixar, inclusive, aqui embaixo o canal de uma guria que eu não sei o nome dela, mas eu tô acompanhando muito fielmente os vídeos dela, então vocês acompanhem também. Ela tá fazendo na ordem. E ela teve uma ideia completamente diferente da que eu tive nessa página, mas vamos falar sobre, ok? Página 21, gente, vamos lá, turma. Abre na página 21. A gente começa com um assassinato. Nice! Mas aí ele fala, eu vou botar aqui um take aqui do lado pra vocês acompanharem também, tá? Vou ficar assim, pra vocês conseguirem ler. Clamei-o com veemência e ele me pareceu atordoado, tá? Mais tarde recorri ao meu velho amigo Fava de Calabar em busca de ajuda. Isso no mesmo dia em que comprovei ser a Digitalis purpúrea, embora eu não soubesse se costuma ser prescrita como tal pelos profissionais, definitivamente ineficaz. Então, vamos lá, Rabbit Hole, já entramos agora, começa assim. Tá aqui tudo, o resumo, isso aqui é o resumo de tudo que eu pesquisei sobre essa página, beleza? Vamos por partes. Ele fala, recorri ao meu velho amigo Fava de Calabar. E aí eu joguei, dei um Google. Gente, não tem como eu resolver esse livro sem Google, tá bom? Não tem pessoa que tenha cérebro suficiente pra resolver isso. Não existe, nem tenta. Não tem demérito nenhum a recorrer ao Google. Faz parte. Faz parte. E aí eu descobri que essa tal Fava de Calabar tem um nome científico de Physostigma venenosum. Uau, veneno. E aí, essa foi a primeira conclusão que todo mundo chegou, né? Veneno. E aí, a outra planta se chama Digitalis purpúrea. Ela tem o nome popular de dedaleira, ou foxglove. E ela é usada como uma planta decorativa, mas ela também tem um certo veneno. E aí, o povo começou, uma é mais venenosa que a outra, e a página começa a falar de um assassinato. Então, obviamente, nós estamos tratando aqui sobre veneno, sobre uma arma de crime. Mas a minha cabeça não chegou aí, galera. Não chegou, porque a Digitalis purpúrea, ela é, tipo, base de um remédio chamado digoxina, não sei se assim se fala, e que é conhecido por tratar problemas do coração hoje em dia, mas que tradicionalmente ela é usada para tratar dor de cabeça. E aí, a segunda planta, a Fava de Calabar, ela é conhecida por tratar glaucoma, astigmatismo, enfim, ela é conhecida por tratar problemas da visão e problemas tipo de dor de cabeça que é decorrente do problema de visão. Então, a conclusão que eu cheguei é de que o nosso protagonista aqui dessa página, o nosso narrador, ele tem um problema de dor de cabeça crônica, ou então ele tem um problema de visão, alguma coisa assim. Até porque eu já vi em outros capítulos, em outras páginas, que tem alguém que tem dor de cabeça e toma aspirina e tal. Então eu fiquei, será que estamos tratando do mesmo narrador? Não sei. Mas enfim, a minha conclusão era de que ele tá falando da dor de cabeça dele. Porque ele fala, de novo, mais tarde recorri ao meu velho amigo Fava de Calabar, remédio para dor de cabeça, em busca de ajuda. Isso no mesmo dia em que comprovei ser o meu outro remédio de dor de cabeça, embora eu não soubesse se era costumado ser prescrito para dor de cabeça pelos profissionais, porque ele é normalmente usado para problema do coração, como eu disse para vocês, definitivamente ineficaz. Ou seja, só estou tomando esse porque o outro não funciona. Foi isso que eu tirei. Aí ele continua. Mas por que me teria ocorrido essa ideia? Longe daqui, o Adriático deságua numa tépida baía entre as verdes colinas ilíricas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia Mark Twain e absorva internamente. Bom, suicídio. Contemplamos, né? Nossa senhora, galera, foi... Por que ele faz isso? Pra quê, né? Pra quê? E vamos de Google novamente. Adriático é só um jeito de falar mar Adriático, beleza? Europa, lá, parte do mar Mediterrâneo. Eu achava que Mateus, Marcos, Lucas e João era uma referência bíblica, porque, né, são livros da Bíblia. Não vou me aprofundar porque eu não sei. Nossa, é difícil explicar pra vocês
como eu consegui chegar nesse ponto, né? Mas é o seguinte, eu fui pesquisar o Mark Twain e eu fui pesquisar o que esses apóstolos tinham a ver com o Mark Twain, porque eu achava que eles tinham alguma ligação, já que tava, tipo, um depois do outro. E aí eu encontrei um trecho na internet. Eu vou botar aqui pra vocês também. Eu achei um trecho na internet de uma obra dele falando sobre um personagem que tava, tipo, indo visitar os restos mortais deles, que fica na Basílica de São Marcos, em Veneza. E aí eu fiquei, bom, o Mar Adriático passa por Veneza também. Então eu fiquei, tá, tem alguma coisa a ver com Veneza, tem alguma coisa a ver com a Basílica de São Marcos, pelo que eu entendi. E aí, no contexto do que ele fala aqui, ele fala, mas por que me teria ocorrido essa ideia? Longe, longe daqui, arará. Então, me deu a entender que, tipo, nesse local é onde ele começou, sei lá, a estudar as plantas. Foi nesse lugar que ele teve essa ideia de usar esse remédio. Sei lá, gente. Eu achei que tem alguma coisa a ver, porque não é só... Porque, pelo que eu li, realmente tem, tipo, um personagem, ou vários personagens, que eles não são originalmente ingleses. Tipo, tem um personagem que, pelo que eu entendi, ele é claramente francês. E ele foi pra Inglaterra, sabe? Mas ele tava em outro canto, tipo... enfim, sabe? Então, pra mim, nada impede que talvez ele seja italiano, ou então que ele estava... Sabe? Não sei, gente. Não sei mesmo. Aí ele continua. Mas eu precisava manter o prumo. Ele me acompanhava sem pressa e fez amizade com o Henry. Isso me leva a outro ponto, gente. Pra mim, existe mais de um Henry. Já é óbvio, se você tá acompanhando isso, que existem vários narradores no livro, tá? Eu acho que pelo menos 6 tem. E tem muito pet, galera. Tem muito pet. Isso é outra história que talvez eu aborde em outro vídeo, porque não vai dar tempo, porque é muita coisa. Mas isso aqui, marcado de roxo... São todas as páginas que eu achei que são narradas por pets, entendeu? Eu não digo nem necessariamente cachorro, porque no que eu entendi até agora, nós temos 3 cachorros e 2 gatos. Entendeu? Então, assim, pra mim, eu vou até já falar isso aqui. Pra mim, existem 3 cachorros, até agora, que é o Bartolomeu, o Henry e a Flora. E nós temos 2 gatos, que é o Tom e a Jasmine. Isso foi o que eu saquei até agora. Eu posso ter errada. Eu posso ter errada sobre tudo, gente. Mas enfim, vamos continuar. Então, quando ele fala, tipo assim... ele me acompanhava sem pressa e fez amizade com o Henry. Pra mim, esse ele faz referência, tipo, a outro personagem que a gente ainda não sabe. E que ele fez amizade com o Henry. Porque eu nunca vejo pessoas normais falarem, tipo... fulano fez amizade com fulano. Sei lá, pra mim isso não faz sentido. Pra mim ele tá falando que ele fez amizade com o cachorro. Já sentia que eu o conduzia até a fonte de Ponce de Leão, até a fonte que Ponce de Leão buscou, da qual quem bebe se torna imortal. E não estava tão enganado assim. Bom, esse não estava tão enganado assim, eu acho que é sobre Ponce de Leão, de que, de alguma forma, em alguma metáfora dessa vida, realmente essa fonte era a fonte da vida eterna, da juventude. Eu pesquisei um rolê de que, tipo, a fonte da juventude ficava, tipo, na Flórida, que foi quando lá o cara, Ponce de Leão, chegou pra descobrir, ele foi assassinado pelos índios, enfim. Eu vi tudo isso, mas eu não achei conexão nenhuma com a história, então essa parte de Ponce de Leão vai ficar com Deus, porque eu não faço ideia do que se trata. Mas enfim, o grande ponto da 21 que me pegou era: nós estamos tratando sobre um envenenamento ou nós estamos tratando apenas sobre um problema de dor de cabeça, entendeu? Essa era a minha dúvida, então vamos discutir isso aqui. A outra página que eu me dediquei absurdamente ontem foi a página 73. Vamos pra página 73. De novo, gente, essas páginas, elas não têm ligação e eu não tô fazendo na ordem. Eu gosto de pegar as páginas e sentir inspiração, entendeu? Tem vezes que eu olho uma página e não entendo bulhufas do que tá escrito ali. E tem horas que eu leio e eu fico tipo, nossa, tudo é tão lógico. Como é que eu não pensei nisso antes? Então, vamos falar sobre a 73, porque eu claramente tenho muita coisa pra falar sobre ela. O artista que havia em mim se alvoroçou. Afinal, meu prenome era famoso por ter sido herdado de um pintor ousado, sutil e encantador. Eu talvez tivesse um orgulho exacerbado disso. Desenvolvi uma espécie de interesse pessoal pela tela The Mumpers,
pronto, né? Deu o que eu queria. Queria o nome da tela do artista que ele tem orgulho de ser, Xará. Então, eu pesquisei essa The Mumpers. Eu vou até botar a tela aqui, só pelo charme. Essa The Mumpers é uma tela pintada por um cara chamado Augustus Edwin John. Aí, meu cérebro já fez o quê? Ai, gente, óbvio, o nome dele é Augustus. Eu já vi outro Augustus no livro. Tá resolvido. Não tá resolvido. Porque ele depois fala, por que não? Teria sido um absurdo me envolver com o de Hamlet, que não faz outra coisa a não ser sonhar. Ou deixar meu espírito flanar em torno de Runemed e a Magna Carta. Aí eu fiquei, nada é por um acaso. Nada é por um acaso. Sabe esse vídeo? Enfim, nada é por um acaso. E aí, eu fiquei, esse autor não teria colocado essas informações pra enfatizar o nome dele, se o nome dele tivesse ficado claro com a primeira referência, certo? Porque aí só tá enchendo linguiça. E não temos página pra encher linguiça. Nós temos 6 assassinatos em 100 páginas. É pouquíssimo, gente. Então eu fiquei, tá errado. Não é Augustus o nome dele. Porque eu fui procurar a ligação de Augustus com qualquer uma outra dessas obras e não existe. Não existe nenhuma ligação, tá bom? A menos que você force muito. Vamos pesquisar se algum outro nome daqui faz sentido, né? O Edwin não fazia, mas nós temos o John. E foi aí que eu fui pesquisar o rolê da Magna Carta, que eu descobri, eu fui olhar pintura e tal, mas nada a ver, porque no final das contas eu descobri que quem assinou a Magna Carta foi o King John, o rei João. Então nós temos outro John aí. E depois eu fui pesquisar Hamlet, e aí, tipo, eu pesquisei que o pai do Shakespeare se chama John Shakespeare, mas, tipo, no fim das contas isso não tem nada a ver, porque depois eu só joguei Hamlet no Google e eu descobri que tem uma obra, uma pintura, essa pintura aqui, que foi pintada por um tal de John Austen. Então, no final das contas, nós temos aí 3 referências que apontam que o nome do nosso narrador é John. E me leva a crer que é o John Walker, que já foi dito em outra página, que depois a gente fala sobre isso. Mas enfim, aí ele continua. Dali até aqui, porém, a distância era grande e em seu lugar estava uma cidadezinha de interior, venerável, antiquada e sem ambições, com um rio, ruínas Tudor, um parque, canteiros de urzes e no tocante a EV, um lucus a non lucendo vastos bosques. Bom, eu confesso que eu tenho o PDF da versão do livro em inglês, né? Porque dá um medinho, porque até onde eu entendi, nem o tradutor do livro em português sabe a resposta. Então, isso me assusta. E aí, eu, de vez em quando, dou uma consultada na versão em inglês. E esse trecho em inglês, pra mim, foi um pouquinho mais fácil de entender. Porque ele tá fazendo todo uma charada, um enigma, só pra que a gente saiba da onde ele tá falando. E aí, eu fui pesquisar no Google logo a referência mais fácil, né? As ruínas Tudor. Pra quem não sabe, gente, Tudors foi, tipo, uma dinastia aí de reis na Inglaterra, sabe? Henrique VIII tem uma série chamada The Tudors, maravilhosa, recomendo. Eles eram da Inglaterra, né? Ele era rei da Inglaterra. Então, eu sabia que isso ficaria na Inglaterra. E eu fui pesquisar em que cidades pequenas existiam ruínas da Era Tudor. E, tipo, uma das primeiras que apareceu foi umas ruínas que ficam... Cauldray Ruins, que ficam em Midhurst. Não sei se fala assim o nome. Midhurst, enfim. E aí tudo bateu, porque se tu coloca Midhurst no Google, mostra lá que é uma cidade banhada por um rio chamado River Rother, não sei se é assim se fala. E também tem um grande parque, porque ele fala. Também tem um grande parque, porque ele fala. Um parque. Então tem que ser um grande parque. E tem um grande parque. Tem muitos urzes, que em inglês se chama heathers. É tipo common heathers. E aí... Enfim, é um parque cheio dessas flores bonitas. E eu fiquei, tudo bate, né? E todo esse negócio no tocante a EV, um lucus a non lucendo, é tudo uma grande maneira de falar, tipo, ironicamente, é um lugar com floresta, porque o nome do lugar quer dizer Among the Wooded Hills, tipo, adentro, junto das colinas florestadas, entendeu? É um rolê assim. Então, é só ele falando basicamente, ironicamente,
muitas florestas na cidade que fala que o nome significa isso. Foi isso que eu entendi, né, galera? E depois ele continua. As alegrias do orador. O triste é tant mon amé. Eu não falo francês, galera. Não vou falar isso aqui. Inflar o peito, arrancar das entranhas e da garganta a voz trovejante. Basicamente, esse poema traduzido é: o triste era minha alma, porque por causa de uma mulher. Tá sofrendo por amor. E isso também já nos leva a alguns outros personagens, porque na história tem muito casamento envolvido. Pelo que eu entendi, o Henry tá no 3º casamento dele. E aí tem umas... Nossa... triângulos amorosos, entendeu? Drama, tragédia, novela mexicana. E aí, nós sabemos que o John Walker pode estar envolvido. Porque até onde eu sei, ele é o narrador dessa página e ele está aqui sofrendo por mulher. Aí ele fala: eu adoraria atacar meu sanduíche. Entretanto, comida e bebida caíam mal com outra substância. Eu não sei que outra substância é essa, não entendi. Se vocês têm palpite, deixa aqui nos comentários, porque eu não sei. Lembrei-me do local da minha iniciação. Eu já vi falar de iniciação em outro canto do livro, eu ainda não sei onde, mas nós vamos tratar disso depois. Atrás do velho porto de Marseille, o luxo furtivo, as pequenas e secretas alcovas, abafadas, ostentando nas paredes, todas... porque essa é a continuação. Todas com as obras soturnas de Beardsley e Felician Rops. Vamos parar por aqui. Basicamente, ele tava lembrando da iniciação dele. Eu não sei que iniciação é essa, mas tem algum rolê aí que nós vamos descobrir. Que foi atrás do porto de Marseille, que é Marseille, na França. Por isso que eu tava falando, né, que tem gente de outros lugares, sabe? Então, por isso que eu não descarto nada lá da Basílica de São Marco, que é na Itália. Enfim, e aí nós sabemos já que a continuação da 73 é a 67, porque a 73 acaba sem nenhum ponto e a 67 começa com letra minúscula. Então, elas são continuações, mas eu acho que esse vídeo já está do tamanho do Avatar 2, entendeu? Então, nós vamos dar uma pausa por aqui. Hoje nós só falamos sobre 2 páginas. Vocês estão entendendo o que é esse livro, né? É isso aí. Mas eu acho que no próximo vídeo a gente vai falar sobre as páginas de cachorro, porque são muitas. E eu vou continuar investigando. Eu tô muito nessa Uma Lore que eu vi, que eu tô... Tipo, porque são tantas cenas, são tantos personagens que eu sinto que o livro tá meio dividido em várias lores. E aí eu tô numa storyline, assim, eu tô numa linha. Mas que existem várias, porque existe toda a linha casamento, por exemplo, que eu ainda nem comecei a explorar. Então eu acho que eu vou começar a explorar a linha casamento e aí a gente fala mais no próximo vídeo. Por favor, deixem aqui suas teorias da conspiração sobre as páginas que a gente falou hoje, tá bom? Eu sei que é muita coisa, mas eu espero que vocês estejam se divertindo, porque eu tô muito Sherlock Holmes, entendeu? Eu vivo e respiro esse livro dia e noite. E se vocês quiserem que eu faça, sei lá, um vlog de investigação pro próximo vídeo, comentem aqui. Esse vídeo talvez saia até amanhã, olha que loucura. Postei vídeo hoje e talvez amanhã já tenha esse aqui. Porque eu tô nervosa, quero resolver isso. Mas então é isso, gente. Se vocês querem acompanhar a minha empreitada aqui, nesse querido processo de perda de sanidade, por favor, considere se inscrever no meu canal. Eu gosto de falar sobre qualquer coisa. E sobre maquiagem e cabelo. E livros, pelo visto também. E moda, não sei. Considere se inscrever, vai ser legal. Confia que vai ser legal. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo de investigação. É isso, um beijo, gente.